Existe um jogo acontecendo agora dentro da sua mente. Um jogo silencioso, constante, decisivo. Enquanto você pensa que está lutando contra circunstâncias externas, prazos, pessoas difíceis ou falta de oportunidades, algo muito mais profundo está definindo seus resultados. O verdadeiro jogo não está fora. Ele acontece aqui dentro. A maioria das pessoas passa anos tentando vencer batalhas externas, sem perceber que está perdendo diariamente no próprio pensamento. Perde energia para dúvidas, para comparações, para medos repetitivos. E quanto mais perde esse jogo interno, mais difícil se torna sustentar qualquer avanço no mundo real. Mas existe um ponto de virada, um momento em que você percebe que dominar o externo começa por dominar o interno. E quando essa consciência surge, tudo muda. É confortável acreditar que o maior obstáculo está fora, que são as circunstâncias, que são as pessoas, que é o ambiente. Essa narrativa protege o ego e evita o desconforto da responsabilidade. Mas ela também aprisiona. Enquanto você acredita que o controle está totalmente no externo, continua reagindo em vez de agir. Continua esperando condições ideais em vez de construir força independente delas. Pessoas que vencem o jogo interno entendem algo fundamental: o ambiente influencia, mas não determina completamente. A reação mental diante do ambiente é o que realmente molda o destino. Essa percepção pode ser desconfortável no início, mas também é libertadora. Existe uma conversa acontecendo dentro da sua mente o tempo todo. Pensamentos que incentivam, pensamentos que sabotam, vozes internas que criam confiança, vozes que plantam dúvida. Quem não presta atenção nesse diálogo acaba sendo guiado automaticamente por ele. E muitas vezes esse piloto automático não está programado para crescimento, mas para proteção contra riscos. Isso gera procrastinação, gera medo de tentar, gera abandono prematuro. Controlar o jogo interno começa por observar esse diálogo, entender padrões limitantes, substituir pensamentos que enfraquecem por pensamentos que fortalecem. Esse processo exige prática, mas cria poder real. Muitos enxergam emoções como algo que simplesmente acontece, algo inevitável, incontrolável. Mas pessoas mentalmente fortes desenvolvem uma habilidade diferente: usar emoções como informação, não como comando. Sentir medo pode indicar importância. Sentir frustração pode indicar necessidade de ajuste. Sentir ansiedade pode revelar expectativa elevada. Quando você aprende a interpretar emoções em vez de obedecer impulsivamente a elas, começa a jogar em outro nível. O jogo interno deixa de ser caótico e passa a ser estratégico. Vivemos em uma era de estímulos constantes. Notificações, opiniões, comparações instantâneas. Tudo isso cria um ambiente perfeito para perder o foco. Mas a distração não é apenas externa. Ela se torna interna quando sua mente começa a saltar de ideia em ideia, de objetivo em objetivo, sem aprofundamento. Quem vence o jogo interno desenvolve a capacidade de escolher um caminho e permanecer nele tempo suficiente para ver resultados. Isso exige renúncia, exige dizer não para muitas coisas, exige tolerar a sensação de estar perdendo oportunidades momentâneas. Mas essa profundidade gera algo raro: consistência. Toda evolução começa com uma decisão, não uma decisão superficial motivada por emoção passageira, mas uma decisão consciente de assumir controle. Assumir controle significa parar de culpar exclusivamente fatores externos. Significa reconhecer que existe espaço para melhorar a própria mentalidade. Significa aceitar o desafio de treinar a mente diariamente. Essa decisão cria responsabilidade. E responsabilidade gera crescimento. Porque a partir do momento em que você entende que o jogo é interno, percebe que sempre existe algo que pode ser feito para evoluir. Mesmo quando o mundo parece parado, persistência não é apenas continuar tentando externamente, é continuar acreditando internamente. É manter convicção mesmo quando resultados demoram. Muitas pessoas iniciam projetos com entusiasmo, mas desistem quando surgem os primeiros sinais de dificuldade. Não porque faltou capacidade, mas porque faltou resistência mental. Quem vence o jogo interno aprende a suportar fases de incerteza, aprende a agir mesmo sem garantias absolutas, aprende a encontrar motivação na própria disciplina. Essa postura cria uma vantagem acumulativa. Com o tempo, pequenas vitórias internas se transformam em grandes conquistas externas. Outro elemento essencial é a narrativa que você constrói sobre si mesmo. Histórias internas sobre quem você é, do que é capaz, do que merece.
Se essa narrativa é baseada apenas em falhas passadas, ela é baseada em aprendizado e potencial, ela expande. Pessoas fortes e escrevem a própria narrativa. Não negam erros, mas também não se definem exclusivamente por eles. Transformam experiências em combustível. Essa mudança de perspectiva altera comportamentos. E comportamento consistente altera resultados. Momentos de pressão são um verdadeiro campo de prova do jogo interno. Quando prazos apertam, quando críticas surgem, quando expectativas aumentam, a mente pode entrar em modo de sobrevivência. Quem não treinou tende a reagir impulsivamente. Quem desenvolveu controle interno mantém clareza. Pode não ter todas as respostas. Pode sentir tensão, mas consegue evitar decisões destrutivas tomadas no calor do momento. Essa habilidade preserva progresso. Chega um momento em que algo muda profundamente. Você percebe que não depende mais tanto da aprovação externa para continuar, que consegue manter foco mesmo quando o ambiente está instável, que consegue lidar com emoções sem ser dominado por elas. Essa virada é silenciosa. Não existe anúncio, não existe cerimônia, mas existe uma sensação clara de autonomia mental. Você passa a confiar mais nas próprias decisões. Passa a sustentar objetivos com mais firmeza. Passa a enxergar desafios como parte natural do jogo. E nesse ponto, o mundo externo começa a responder de forma diferente. Porque sua postura mudou. Vencer o jogo interno traz algo extremamente valioso: liberdade. Liberdade de não ser refém constante de opiniões. Liberdade de escolher caminhos com mais consciência. Liberdade de reconstruir após quedas. Essa liberdade não elimina dificuldades, mas reduz o impacto emocional delas. Você deixa de ser conduzido pelo acaso e passa a construir intencionalmente. E construir intencionalmente aumenta as chances de alcançar resultados significativos. Tudo isso, porém, não acontece automaticamente. Exige escolhas diárias. Escolher observar pensamentos. Escolher treinar disciplina. Escolher manter foco. Escolher Essas escolhas parecem pequenas isoladamente, mas juntas criam uma estrutura mental poderosa. Uma estrutura capaz de sustentar qualquer projeto de longo prazo. Agora surge a pergunta mais importante. Você está tentando vencer o jogo externo sem dominar o interno? Ou está disposto a fortalecer sua mente antes de exigir resultados do mundo? Responder a essa pergunta com honestidade pode redefinir completamente sua trajetória. Porque quando o jogo interno muda, o externo inevitavelmente começa a refletir essa transformação. Se você quer evoluir de verdade, comece hoje a treinar sua mente. Observe seus pensamentos sem julgamento. Redirecione sua atenção com intenção. Desenvolva disciplina mesmo em tarefas simples. Com o tempo, você perceberá que desafios externos deixam de ser monstros incontroláveis. Eles se tornam etapas de um processo que você tem condições reais de enfrentar. E se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra interno. Isso mostra que você decidiu assumir o controle do jogo mais importante. Se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mentalidade e sua direção. E deixa o like para que mais pessoas descubram que o verdadeiro campo de batalha sempre esteve dentro. Porque no final, não vence quem luta mais fora. Vence quem aprende a dominar o que acontece aqui dentro.